Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé Católica. Bom, no vídeo de hoje a gente vai tratar sobre a questão da penitência, o jejum e a abstinência. Vejam só, pessoal, é de conhecimento de todo católico que a Igreja prescreve algumas práticas penitenciais que são obrigatórias a todo católico. Tá? Entre elas a gente vai destacar o jejum e a abstinência. Sabemos que muitas pessoas só praticam o jejum e a abstinência nas duas datas em que elas são obrigadas a praticar do período da quaresma, quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa. O que acontece? Muitas pessoas praticam o jejum e a abstinência nesses dias sem saber o motivo. Fazem como uma mera questão de tradição, e tradição com T minúsculo, não é a tradição apostólica. Então acabam fazendo mecanicamente uma prática santa, que a igreja sempre ensinou para a gente, sem saber o motivo, sem saber a origem. Isso é muito ruim porque isso empobrece a espiritualidade daquela prática, faz muitas vezes com que ela não tenha efeito nenhum na sua vida como cristão, porque você está fazendo por um mero costume, tá? E também abre a porta para que você possa ser induzido a acreditar que aquilo ali é simplesmente um costume comum, que foi inventado sem razão nenhuma, que a igreja foi lá e introduziu para ter controle sobre a sua vida. E, infelizmente, tem muitos protestantes que acabam fazendo isso. Eles não entendem a prática, sobretudo da abstinência, do jejum eles praticam, não o jejum que a Igreja Católica fala, mas eles têm a prática do jejum. Mas a abstinência, os protestantes entendem como se fosse uma mera invenção do Papa, dos bispos, para poder controlar a sua vida. Então, pensando nisso, eu preparei esse vídeo, fiz uma pesquisa detalhada, descobri muita coisa que eu nem sabia, tá? E espero que você, ao final desse vídeo, você já tenha uma visão completamente diferente sobre essas práticas penitenciais da Igreja. Eu vou mostrar aqui onde é que está a base do que é penitência, o que é jejum, o que é abstinência, onde é que a gente encontra isso na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição Apostólica, quais são os documentos da Igreja que falam sobre isso, quais as orientações da Igreja, em que se baseia, por que eu tenho que fazer jejum, por que eu tenho que fazer abstinência, será que eu tenho que fazer apenas na quarta-feira e na sexta-feira, e se tenho que fazer nesses dias, por que tem que ser exatamente esses dias aí? Então, garanto a você que se você prestar bem atenção nesse vídeo, você vai terminar ele a partir de agora, sabendo o porquê de estar fazendo abstinência e jejum, e dando a eles o verdadeiro sentido. E entender também que não são apenas esses 2 dias que a igreja prescreve como dias penitenciais. Tá bom? Então vamos começar aqui o nosso vídeo, primeiro mostrando a você quais são os documentos em que eu me baseio. Você que já conhece nossa página, nosso canal, sabe que a gente sempre procura ser fiel ao que a igreja está falando, e para isso a gente usa documentos da igreja, usa o Catecismo da Igreja Católica, Código de Direito Canônico. Então tá aí, a gente tirou essas explicações aí do Catecismo da Igreja Católica, o Código de Direito Canônico, a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Quem não sabe o que é a Suma Teológica, ela é um tratado de teologia bastante extenso, onde Santo Tomás de Aquino fala e versa sobre inúmeras questões. Tá? Ele fala de forma pormenorosa sobre diversos aspectos da doutrina e da moral católica. Então ele é muito importante para que você possa entender o porquê da igreja ter determinada concepção moral, ou doutrina, ou dogma. Ele é essencial para isso. E também um documento da igreja chamado Paenitemine, que é uma exortação apostólica do Papa Paulo VI. Vou falar mais à frente sobre isso. Quero apenas que você entenda que eu não tirei coisas da minha cabeça para poder fazer esse vídeo. Bom, vamos começar aqui falando sobre o sentido da penitência. Vamos lá. O que é penitência? Vamos recorrer lá à Suma Teológica. Diz o seguinte, São Tomás de Aquino nos diz o seguinte na Suma Teológica, número 85, 1. Fazer penitência é doer-se de algo cometido anteriormente. Ora, a dor ou a tristeza pode ser considerada de duas maneiras. A
A penitência em si, ela vai trazer dor e tristeza, tá bom, pessoal? Primeira, enquanto é uma paixão do apetite sensitivo. E sob esse aspecto, a penitência não é uma virtude, mas uma paixão. Abrindo um parênteses para a gente explicar melhor, pessoal, é o seguinte. O que Santo Tomás de Aquino está dizendo para a gente aqui? A penitência, ela sempre vai trazer uma tristeza e trazer uma dor. Só que acontece, quando essa tristeza e essa dor é proveniente simplesmente dos apetites sensitivos, quer dizer, aquilo que vem dos nossos sentidos, a nossa carne, ela não é uma virtude, mas uma paixão. O que é uma paixão? Preste bem atenção no que eu vou explicar para você agora. Tem dois sentidos para a palavra paixão. Paixão vem do latim que é passio, quer dizer sofrimento. Então ela tem um sentido literal e tem um sentido teológico. No sentido literal, o que nos diz o dicionário? Ela é um sentimento intenso que possui a capacidade de alterar o comportamento, o pensamento, etc. Amor, ódio ou desejo demonstrado de maneira extrema. Então quer dizer o quê? A paixão, enquanto sentimento, enquanto sensitiva, né, enquanto sensação, ela é algo que vem, provoca uma mudança na pessoa, em que ela direciona o seu desejo para um objeto. Então quando você fala assim, o esporte para mim é uma paixão, eu faço isso com muita paixão, quer dizer o seguinte, ele tem um apego, ele tem uma atração grande pelo objeto do seu desejo, tá? Isso é paixão. Agora existe o sentido teológico, que o cristianismo trouxe para a palavra paixão, que é o quê? É o martírio, o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário para nos salvar. Por isso que a gente tem o termo paixão de Cristo. Ali Jesus sofre, mas sofre não porque se sente atraído, não, sofre por amor, sofre para nos salvar. Então essa paixão que Santo Tomás de Aquino cita aqui é o sentido literal. Ele diz que nesse caso essa paixão ela não é uma virtude. Segunda, enquanto é um ato de vontade, nesse caso ela implica certa escolha. E se esta é feita de maneira reta, pressupõe que seja um ato de virtude. Diz Aristóteles que a virtude é um hábito de escolher conforme a reta razão. Pertence, porém, à reta razão que alguém se doa daquilo de que se deve doer. E isso acontece na penitência. Pois o penitente assume uma dor moderada dos pecados passados, com a intenção de afastá-los. Daí se segue que é claro ser a penitência uma virtude ou um ato de virtude. Ou seja, nesse caso, a penitência ela não é uma virtude e não uma paixão. Por quê? A pessoa percebe que magoou a Deus, percebe que entristeceu a Deus por seus pecados, ama a Deus e por isso sente uma dor, sente uma tristeza interna pelo que ele fez. E essa dor, essa tristeza vai ser manifestada também em obras. Manifestada em obras por aquilo que ele fez. Então isso é uma virtude. Então a penitência, enquanto virtude, ela é uma escolha. A pessoa escolhe se penitenciar, escolhe sentir aquela dor, aquela tristeza. Porque a pessoa pode muito bem sentir uma dor e uma tristeza por um ato, simplesmente tentar ignorar, tentar esquecer. Tá bom? Então é a definição de penitência. No Catecismo da Igreja Católica, no número 1431, está escrito o seguinte: a penitência interior é uma reorientação radical de toda a vida, um regresso, uma conversão a Deus de todo o nosso coração, uma ruptura com o pecado, uma aversão ao mal, uma repugnância pelas más ações que cometemos. Ao mesmo tempo, implica o desejo e o propósito de mudar de vida, com a esperança da misericórdia divina e a confiança na ajuda da sua graça. Essa conversão do coração é acompanhada por uma dor e uma tristeza salutares. Aqui os santos padres chamaram animi cruciatus, aflição do espírito. Computio cordes, compunção do coração. Então Deus está falando aqui, dando a definição de penitência para nós, que é justamente o que eu falei para você agora. Existe um arrependimento, existe uma dor interna por ter magoado a Deus, por ter entristecido a Deus com meus pecados. Existe uma ruptura com o pecado. Não adianta dizer, eu me arrependo dos meus pecados, eu não rompo
com eles. Não existe penitência aí. A pessoa passa a ter uma repugnância por suas ações e essa pessoa busca emendar-se. E a penitência ela tem que ser traduzida muitas vezes em obras, em atos exteriores. Tá bom, pessoal? Vamos falar mais sobre isso. A penitência tem origens bíblicas? Tem abundantemente. Vejam, eu tenho com uma pessoa que é protestante, veio conversar comigo, respeitosamente me fez essa pergunta sobre a questão da penitência. Ele simplesmente não entendia o que era penitência. E aí eu fui explicar para ele e tal, aparentemente ele entendeu, tá? Porque no protestantismo existe essa dificuldade. Como lá eles seguem a sola fide, né? Salvo somente pela fé. Classicamente o protestantismo ele entende que eu praticamente não colaboro com nada para a minha salvação, tá? Então as obras são inúteis. Digo classicamente porque na prática a gente sabe que os protestantes vão lá, fazem caridade, muitos fazem caridade e tudo, mas como uma forma deles reconhecerem o amor que Deus está derramando no coração deles. Já nós católicos, nós cremos que haja mérito sim nessas obras, tá? Então vamos lá. Origens bíblicas da penitência. Jonas foi pela cidade durante todo um dia pregando. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram nessa mensagem de Deus e proclamaram um jejum, vestindo-se de sacos, desde o maior até o menor. Quem conhece a história do profeta Jonas, lá em Jonas capítulo 3, versículos 4 a 5, sabe que Jonas ele foi para a cidade de Nínive e Deus deu ordem para que ele pregasse na cidade antes que Deus os castigasse. E para surpresa do profeta Jonas, que odiava essa cidade, o pessoal se converteu. Note que o pessoal não foi simplesmente pedir o perdão a Deus, eles transformaram em atitudes externas aquele arrependimento que eles estavam sentindo. Então houve jejum, botaram panos de saco, provocaram uma humilhação externa do que eles estavam sentindo. Jair, mas isso aí é no Antigo Testamento, no Novo, a gente está vivendo o tempo do Espírito, somos salvos em Cristo, não há necessidade de nada disso. Vamos lá. Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 2 e versículo 8. São João Batista. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Dizia ele, fazer penitência porque está próximo o reino dos céus. Dai, pois, frutos de verdadeira penitência. Então São João está dizendo que tem que haver a conversão e fazer penitência. Sofrer pelo seu erro, tá? Entristecer-se pelo seu erro. Frutos de penitência, de verdadeira penitência. Obras que você faz para mostrar que você serve. Não é dar um show diante das pessoas, é mostrar diante de Deus que a sua dor interna está se traduzindo em atos externos. Mateus capítulo 4, versículo 17. Desde então, Jesus começou a pregar: fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo. São Paulo, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 24, fala uma coisa maravilhosa para você poder entender a necessidade de fazer sacrifícios pessoais pelo pecado. Ele fala o seguinte: agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós. O que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, por seu corpo, que é a igreja. Então São Paulo está falando da necessidade de você se sacrificar pessoalmente, seja pelos outros, seja pelo seu pecado, tá? E temos mérito diante de Deus quando fazemos isso. Jejum, vejam só, pessoal, antes de mostrar a origem da prática do jejum, vamos lá dar a definição. O jejum consiste no sacrifício de renunciar às refeições normais, limitando-as ao básico. Não é preciso ficar apenas no pão e na água. Pode-se fazer uma refeição principal, almoço ou jantar, e comer um pouco nas outras duas, desde que as duas juntas não equivalham a uma refeição completa. E essa é a sugestão mais recomendável, segundo a prudência, a quem não está acostumado a jejuar, pois um jejum mais radical pode ser prejudicial à saúde. Vejam, no jejum você se abstém de alimento. Existe jejum do dia todo com pão e água, existe jejum de líquido, existe jejum que o cara não come nada o dia todo, mas o jejum mais recomendado, eu vou falar mais à frente, é esse, que você abre mão de uma refeição completa, tá? Vou falar mais à frente sobre isso. Já o jejum tem raízes na Bíblia, com certeza, até os próprios protestantes eles reconhecem isso. Êxodo capítulo 34, versículo 28,
Moisés ficou junto do Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água. E o Senhor escreveu nas tábuas o texto da aliança, as 10 palavras. Levítico capítulo 16, versículo 29. Essa será para vós uma lei perpétua. No 7º mês, no 10º dia do mês, jejuareis e não fareis trabalho algum, tanto nativo como estrangeiro que habita no meio de vós. Jerry, e no Novo Testamento? Também, muitos exemplos. Vamos lá. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 36 e 37. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade avançada. Depois de ter vivido 7 anos com seu marido, desde a sua virgindade, ficara viúva e agora, com 84 anos, não se apartava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns e orações. Marcos, capítulo 2, versículos 18 a 20. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Por isso foram lhe perguntar: por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: podem porventura jejuar os convidados das núpcias, enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não lhes é possível jejuar. Dias virão, porém, que o esposo lhes será tirado, e então jejuarão. Lá em Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 21. E quando eles se reuniram ao povo, um homem aproximou-se deles e prostrou-se diante de Jesus, dizendo: Senhor, tem piedade de meu filho, porque ele é lunático e sofre muito. Ora cai no fogo, ora na água. Já o apresentei a teus discípulos, mas eles não puderam curar. Respondeu Jesus: raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando hei de aturar-vos? Trazei-mo. Jesus ameaçou o demônio e esse saiu do menino, que ficou curado na mesma hora. Então os discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos expulsar nós esse demônio? Jesus respondeu-lhe: por causa da vossa falta de fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a essa montanha: transporta-te daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Quanto a essa espécie de demônio, só se pode expulsar a força de oração e de jejum. Você vê que Jesus, em momento algum, ele revogou a prática do jejum. A ponto dele dizer o seguinte, quando questionaram: os discípulos de João jejuam, por que vocês não jejuam? Porque eu estou com eles ainda. Eu queria dizer o seguinte: ele se comparou um noivo com os amigos na festa, dizendo: eles não têm por que se entristecer, porque eles estão comigo agora. Vai chegar um momento que eu não vou estar mais com eles. E aí vão praticar o jejum. E Jesus mostra a importância do jejum, espiritual do jejum, quando ele diz que há espécies de demônio, castas de demônio, que só são expulsas com jejum e oração. Então ele não revogou em momento algum essa prática. Vejam, pessoal, a gente já viu que a prática do jejum existia no Antigo Testamento. Jesus a preservou e a valorizou, tá, grandemente. E os apóstolos também, seguindo a ordem de seu mestre, praticavam o jejum junto com a oração. Vamos lá. Atos capítulo 13, versículos 2 a 3. Enquanto celebravam o culto do Senhor, depois de terem jejuado, disse-lhes o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho destinado. Então, jejuando e orando, impuseram-lhes as mãos e os despediram. Atos capítulo 14, versículo 23. Em cada igreja instituíram anciãos e, após orações com jejuns, encomendaram-nos ao Senhor, em quem tinham confiado. Então está muito claro aqui que a gente tem a prática do jejum saindo do Antigo Testamento, passando pelo período que Jesus estava aqui na Terra e prosseguindo pela igreja primitiva. Isso é inquestionável. A Sagrada Escritura fornece elementos suficientes para a gente não questionar jamais isso. Isso já também, aproveitando, isso já derruba aquela ideia que a gente vê de alguns aqui, de dizer: não, mas estamos na religião do Espírito, que vale ao coração, não há necessidade de manifestações externas. A Sagrada Escritura é completamente contrária a isso. O jejum comprova que há sim a necessidade de gestos concretos para práticas penitenciais. Jair, e como é que o jejum deve ser feito? É apenas uma prática externa? Não, ele tem que refletir o que há no seu coração. Você vê que uma das grandes críticas que Jesus fazia aos fariseus justamente era a hipocrisia de fazer uma série de manifestações externas de piedade que não refletiam o que havia no coração deles. Era só para se exibir. Tá? Então, se por um lado a gente tem pessoas que
acreditam que não há necessidade de fazer nenhum tipo de manifestação externa de sua fé. Existem aquelas também que querem ficar o tempo todo externando e são hipócritas. São dois extremos que têm que ser completamente evitados. Então Jesus dá a verdadeira alma do jejum ali em Mateus capítulo 6, versículos 16 a 18. Quando jejuardes, não tomeis um ar triste como os hipócritas, que mostram um semblante abatido para manifestar aos homens que jejuam. Em verdade eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando jejuares, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto. Assim não parecerá aos homens que jejuas, mas somente teu Pai que está presente no oculto. E teu Pai que vê no lugar oculto te recompensará. Isso aí, se você frequenta a missa, já ouviu esse evangelho inúmeras vezes, sobretudo ali no começo da quaresma. Você não pode jamais fazer de uma prática externa da religião uma bandeira de autopromoção. Ela perde completamente o sentido e ela já não foi feita para Deus, feita para os homens. Está muito claro. Isso não é só para jejum não, tá, pessoal? Qualquer prática de piedade. Então no caso eu não vou rezar o texto, tá? Não, aí é outra coisa completamente diferente, tá? É a oração pública. Lá em Lucas capítulo 18, versículos de 10 a 14. Subiram dois homens ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava no seu interior dessa forma: graças te dou a Deus que não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como o publicano que está ali. Jejuo 2 vezes na semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. O publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Digo-vos, ele voltou para casa justificado, e não o outro, pois todo que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Jesus aqui não condena o jejum, Jesus não condena o dízimo, Jesus não condena nenhuma atitude concreta da sua fé. O que Jesus está condenando aqui é que era alguém que, por cumprir suas obrigações religiosas, se achava que não precisava da misericórdia de Deus. Tá? Isso aí é o centro dessa parábola que ele conta aqui. Tá? Falei sobre jejum. Agora vamos definir a abstinência. Vejam, sobre a questão do jejum, pessoal, nossas divergências com os protestantes, elas são muito pequenas, tá? Até em termos de sentido de jejum, tá? Mas existem também. Vou falar mais avante sobre isso. Sobre a questão da abstinência, a gente está falando de algo que é estranho aos protestantes e que, infelizmente, muitos católicos ou não praticam ou praticam e não sabem o motivo. Esse é o principal problema. Se você perguntar a qualquer protestante sobre abstinência, ele não vai entender. Ele não sabe a resposta. Eu já vi pastor chegar na televisão em programa de dúvidas, que é um pastor da igreja adventista, que eu não sei o nome dele agora, mas já respondeu muita bobagem na televisão. E ele dizendo: não, eu pesquisei, eu acho que é por causa do corpo de Cristo, né? Não, eu acho que é porque alguém deve pensar, não, porque na verdade Jesus sangra, né, e a carne sangra, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então vamos entender agora o que é abstinência, tá bom? Vamos lá. Abstinência é um gesto penitencial, na qual os fiéis se privam ou abstêm voluntariamente de comer carne. Vem do latim abstinentia. E ao realizar esse sacrifício, a pessoa faz em espírito, alma e corpo um ato de reparação pelo dano ocasionado pelo pecado e para o bem da igreja. Tente entender claramente. Quando a gente faz abstinência de carne, é um sacrifício que você está fazendo. Entenda o seguinte: nosso corpo, ferido pelo pecado original, ele possui uma mancha na sua natureza, em que a gente tem esse conflito o tempo todo entre a vontade da carne e a vontade do espírito. Então, com a graça de Deus, há necessidade que façamos pequenos sacrifícios para domar a nossa carne. Existe um acelerador, existe um freio. Então, quando você faz um jejum, tem outro sentido que eu vou explicar, faz jejum, você está se sacrificando. Você está dizendo para o seu corpo assim: você tem que me obedecer, tá? Você tem que me obedecer. Eu estou dizendo não, é não. Ao mesmo tempo, você não pode tentar ferir e machucar o seu corpo, porque ele é um presente de Deus. Na abstinência também acontece isso. A abstinência também é uma forma também de sacrifício, diferente do jejum, tá?
mas também um sacrifício, também uma penitência. Lembre-se que a gente explicou no começo, a penitência, existe aquela dor interior, aquela tristeza interior por ferir a Deus por nossos pecados. Então ela tem uma função de reparação pelos nossos pecados, tá? Ela tem também uma função disciplinar, tanto o jejum quanto a abstinência em relação à nossa carne. Você pode ter o homem mais santo do mundo e ele fazer jejum e fazer abstinência. Você está tentando mostrar para o corpo, dizendo, eu não quero e você vai me obedecer. Só que ao mesmo tempo se evita sacrifícios exagerados que venham a prejudicar a sua saúde. Tá? Vejam só. Enquanto o jejum ele é uma prática com raízes bíblicas, a abstinência é algo que a igreja desenvolveu ao longo do tempo. Veja, ao longo da história da igreja, sempre houve quem se abstivesse de algo que gostasse para poder domar o seu corpo. Podia ser bebida alcoólica, podia sempre sendo alguma coisa que se gosta. Tá? E a carne, com o tempo, a abstinência de carne ela foi se impondo ao longo da história da igreja. Eu vou explicar os motivos. Então, a igreja, munida da sua autoridade de ligar e desligar, sobretudo na pessoa do Papa, estabeleceu alguns critérios, alguns mandamentos para que os fiéis cumprissem. Abrindo um parêntese, nós temos os mandamentos da lei de Deus, que são os 10 mandamentos, que são 10, e temos os mandamentos da igreja, que são 5, que eu vou explicar. Os mandamentos dos 10 mandamentos têm que ser cumpridos sem questionamento, tem que ser muito claro isso, e os mandamentos da igreja também têm que ser cumpridos pelos católicos, porque Jesus deu à igreja a autoridade para ligar e desligar. Vamos lá em Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 20. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, que dizem os homens que é o Filho do Homem? Disseram, uns afirmam que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou, e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado nos céus. Vejam só, Jesus jamais daria um poder à igreja que pudesse ser corrompido pelos homens. Ele não faria isso. Tá? Então se Jesus ele dá a São Pedro e aos bispos em comunhão com ele, isso é um assunto para um outro vídeo, a autoridade dele de ligar e desligar, e lá em João capítulo 21, quando Jesus fala assim, a quem perdoados os pecados serão perdoados, a quem não perdoados serão retidos. Ele dá essa autoridade à igreja, mas ele também dá a garantia de que vai estar sempre na igreja protegendo. Então a igreja, munida da ação do Espírito Santo, ela estabeleceu 5 mandamentos, 5 medidas disciplinares que todo católico deve cumprir. Ah, mas não vou obedecer aos homens. Realmente, você está obedecendo a Deus, obedecendo a Cristo na pessoa desses homens. Os homens são falhos, mas a igreja não. Então, quais são os 5 mandamentos da igreja? Participar da missa inteira aos domingos e festas de guarda, confessar-se ao menos uma vez ao ano, comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição, veja que tem ao menos e ao menos, tá? Quando fala ao menos, que é assim, você pode ser a pessoa mais santa do mundo, tem que se confessar uma vez ao ano, tá? E comungar, você não pode ficar sem comungar por hipótese nenhuma, sempre todo domingo, mas pelo menos na Páscoa da Ressurreição. Jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Igreja, vamos fixar nesse quarto, e ajudar a igreja em suas necessidades. Então a igreja ela tem essa capacidade de determinar medidas disciplinares para os fiéis, dentro das atribuições dela. Lá no Catecismo da Igreja Católica, número 2043, está dizendo o seguinte, o 4º preceito, guardar a abstinência e jejuar nos dias determinados pela igreja, que eu falei agora, o 4º mandamento da igreja, assegura os dias de ascese e de penitência que nos preparam para as festas litúrgicas e contribuem para nos fazer adquirir domínio sobre os nossos instintos e a liberdade do coração. Está vendo que o que eu estou falando está em perfeita comunhão com o que a igreja está falando. E o que acontece, pessoal? A gente vai usar também como fonte, para o que a gente está falando aqui, a Constituição Apostólica Paentemini, que foi
feita pelo Papa Paulo VI e foi promulgada no dia 17 de junho de 1966. O que esse documento fala? Diz o seguinte: ele foi criado para confirmar e reformar a disciplina da igreja sobre a penitência. Então, a igreja pega a sua tradição de 2000 anos em relação à penitência e eles dão uma arrumada nas coisas. Isso é necessário de vez em quando. Reforma de verdade é isso. Reforma é você pegar algo que já existe, precisa de algum reparo, de algum ajuste, e você normalizar ele e colocar ele no mesmo lugar. Ele dá razões teológicas para as práticas da penitência, jejum e abstinência da igreja. Ele explica por que disso. E ele estabelece a maneira correta de jejum e abstinência. Citando uma parte desse documento, como você está vendo aí, desde o início, o Papa afirma que a verdadeira penitência não pode prescindir em momento algum de uma ascese também física. Todo o nosso ser, corpo e alma deve participar ativamente desse ato religioso, com o qual a criatura reconhece a santidade e majestade de Deus. Se eu creio numa penitência que se resume a uma simples oração que eu faço para Deus e não se traduz em nenhum tipo de obra externa, eu estou como que deixando parte do meu ser de fora. O ser humano é composto de corpo e espírito. Corpo e alma espiritual. Ele precisa fazer com que também toda a sua plenitude do seu ser participe dessas penitências. O jejum e a oração entram aí, tá? Agora vamos para a parte prática da questão do jejum e da abstinência. Para isso, a gente vai utilizar o Código de Direito Canônico, tá, pessoal? Vamos lá. No número 1249, vamos começar falando sobre quem é que está obrigado a jejuar e fazer abstinência. Todos os fiéis, cada qual a seu modo, estão obrigados por lei divina a fazer penitência. Mas para que todos estejam unidos mediante certa observância comum da penitência, são prescritos dias penitenciais, em que os fiéis se dediquem de modo especial à oração, façam obras de piedade e caridade, renunciem a si mesmos, cumprindo ainda mais fielmente as próprias obrigações e observando principalmente o jejum e a abstinência de acordo com os cânones seguintes. Vejam, a penitência ela não deve ocorrer apenas em dias específicos do ano que a igreja fala que deve ser feita, mas em toda a sua vida. O ser humano pode fazer penitência o tempo todo, sempre que ele se tem necessidade sobre pecados que ele mesmo, que só ele conhece. Tá? E essa penitência pode ser de várias formas, por oração, por caridade, por você se privar de alguma coisa que você gosta, televisão, rádio, alguma coisa, tal. E a igreja fala para que haja esse senso de universalidade dos fiéis. A igreja especifica dias especiais onde deve ocorrer penitência em toda a igreja do mundo todo. Isso é o sentido da penitência. Veja que não é nada vazio. A igreja explica claramente que tem que haver renúncia, tem que se fazer obras de piedade e caridade e tal. Não é um simples costume vazio. No Código de Direito Canônico, número 1250 e 1251, a igreja está especificando quais são os dias obrigatórios de jejum eclesiástico e abstinência. Vamos lá. Número 1250. Os dias e tempos penitenciais em toda a igreja são todas as sextas-feiras do ano e o tempo da quaresma. Então, é uma coisa que eu nunca aprendi no passado, e vim aprender de anos para cá, é que o seu dia de jejum e abstinência não é apenas a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira, mas todas as sextas-feiras do ano e o tempo da quaresma. Tudo bem, já, então eu vou jejuar toda sexta-feira? Vou explicar para você. Toda sexta-feira do ano é obrigação do católico fazer algum tipo de penitência. Em particular, a abstinência de carne. Aí eu vou explicar com mais calma sobre isso. Número 1251 diz o seguinte: observe-se a abstinência de carne ou de outro alimento, segundo as prescrições da Conferência dos Bispos. Vejam, de novo, em todas as sextas-feiras do ano, a não ser que coincidam com algum dia numerado entre as solenidades. Observem-se a abstinência e o jejum na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam só, toda sexta-feira os católicos são obrigados a fazer alguma penitência, tá bom? Em particular, a abstinência de carne.
a não ser que aconteça alguma festa litúrgica, alguma solenidade. Então nesse dia você não faz penitência, você não faz abstinência de carne, tá bom? A quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa são dias obrigatórios, esses dias você tem que fazer. Não vai haver coincidência de solenidade nesses dias, tá? No número 1252 se explica do Código de Direito Canônico qual é a idade para o jejum. Vamos lá. Estão obrigados à lei de abstinência, jejum e abstinência, tá? Estão obrigados à lei da abstinência aqueles que tiverem completado 14 anos de idade. Estão obrigados à lei de jejum todos os maiores de idade até 60 anos começados. Parêntese. A diferença está muito clara entre abstinência e jejum. Aos 14 anos de idade, para o resto da vida, os dias que a igreja prescreve para abstinência devem ser seguidos por todo católico acima de 14 anos. Jejum, quando forem maiores de idade, 18 anos, até os 60. Ele pode fazer antes, pode fazer depois? Pode, mas é o que a igreja exige. Por quê? Porque a igreja quer que aquele jovem ele entenda plenamente o que está fazendo. Tá bom? Então, separar bem jejum e abstinência. Abstinência dos 14 anos em diante, supõe que ele já tem maturidade para isso, e jejum de 18 anos em diante. Todavia, os pastores de almas e os pais cuidem que sejam formados para o genuíno sentido da penitência também os que não estão obrigados à lei do jejum e da abstinência em razão da pouca idade. Vejam só, ao mesmo tempo que a igreja estabelece idades para o início do jejum e abstinência, e no caso do jejum, a idade final também, que é 60 anos, ela também orienta que as pessoas que não são obrigadas sejam orientadas. Então, desde criança, ensine seu filho o que é abstinência, o que é jejum. Não precisa obrigar, porque às vezes não vai entender. Mas deixa ele ver o exemplo dentro de casa. Se ele quiser se abster, diga, hoje eu não vou chupar chiclete, papai. Se ele pedisse a você, que ele está começando a entender, ele quer participar. Eu quando eu era criança, eu era louco para participar de jejum. Tá? Então vá ensinando seu filho essa prática, desde pequeno. Tem uma citação aqui da Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino, para falar sobre quem está dispensado do jejum. E ele diz o seguinte: é evidente a razão para a dispensa de jejum no caso de crianças, tanto pela sua fraqueza natural, devido à qual elas precisam comer frequentemente, como porque precisam de uma grande quantidade de comida para o crescimento. Assim, enquanto estão em fase de crescimento, não são obrigados ao jejum eclesiástico. No entanto, é bom que, inclusive nesse período, sejam ensinadas gradualmente a jejuar de acordo com a idade. Então temos uma explicação de Santo Tomás de Aquino aqui, que é a mesma do Código de Direito Canônico, tá bom? Jair, alguém pode dispensar do jejum e da abstinência? Vamos lá. Código de Direito Canônico número 1253. Preste bem atenção nisso aqui. A Conferência dos Bispos pode determinar mais exatamente a observância do jejum e da abstinência, como também substituí-los total ou parcialmente por outras formas de penitência, principalmente por obras de caridade e exercícios de piedade. Convém que a gente entenda muito bem o que eu estou explicando aqui. Vou usar o Código de Direito Canônico. Existe na página onde está essa citação, 1253, uma nota de rodapé. Que está escrito o seguinte, pode conferir depois. Por determinação do Episcopado Brasileiro, nas sextas-feiras do ano, inclusive as da Quaresma, exceto a Sexta-feira Santa, fica a abstinência comutada em outras formas de penitência, principalmente em obras de caridade e exercício de piedade. Traduzindo, ao longo do ano, a CNBB recebeu uma licença da igreja para que determinasse que tipo de penitência aconteceria ao longo de todas as sextas-feiras do ano, inclusive as sextas da Quaresma. Então é o seguinte, você, ao longo do ano, você tem que fazer algum tipo de penitência na sexta-feira. Isso aqui, a CNBB não pode opinar sobre isso. Tem que haver algum tipo de penitência e ponto final. Qual você vai fazer? O correto, sem seguir a tradição da igreja, é você
mais antiga é você fazer a sua abstinência de carne. É o que eu aconselho você a fazer, é o que eu tenho feito, tá bom? Se você toda sexta-feira dizer, não vou comer carne, é mais fácil você manter essa penitência, tá bom? Agora, a CNBB permite que você possa substituir, comutar essa penitência em outra penitência. Você pode, vou rezar o texto toda sexta-feira, vou rezar o rosário, ou vou visitar um enfermo, tal. Você pode fazer isso, certo? Eu aconselho a todo mundo que você tente resgatar essa antiga tradição da igreja de todas as sextas-feiras fazer abstinência de carne. É uma mortificação que você está fazendo para lembrar, poxa, Jesus morreu nesse dia. Um mundo tão corrido, é bom que a gente tenha certos dias onde a gente pare e diga assim, esse dia aqui é especial. E agora tem um detalhe. Isso vale para todas as sextas-feiras, com exceção da Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa, nenhuma conferência episcopal pode chegar e dizer, não, aqui, não vai ter jejum, nem vai ter abstinência. Não, ela não tem esse poder. A igreja não deu esse poder para as conferências episcopais. Está muito claro isso aqui, pessoal? Qual a melhor forma de jejuar? Vejam só, a gente tem diversas formas de jejuar. Tem gente que jejua pão e água, tem gente que jejua só líquido, tem gente que jejua sem comer absolutamente nada. As pessoas não são iguais, os organismos não são iguais. Existe um tipo de jejum que ele é mais suave e todo mundo pode fazer, que é o que a igreja mais aconselha. E está lá na Paenitemini. Seguinte, a lei do jejum obriga a fazer uma única refeição durante o dia, mas não proíbe de consumir um pouco de comida de manhã e à noite, de acordo com a quantidade e a qualidade aprovada pelo costume local. Então o jejum mais simples, que cumpre a penitência da igreja, é aquele em que você escolhe uma refeição, você tem um café, almoço e janta, aqui eu vou ter uma refeição principal, beleza? Pronto, então as outras duas são pequenos lanches. O mais utilizado é o quê? Eu almoço e eu como uma coisinha de manhã e uma coisinha à noite. Eu abri mão de uma refeição. Esses dois lanchinhos não podem formar uma refeição completa. Então eu tenho apenas uma refeição durante o dia, com uma pequena lanchinho de manhã e à noite. Lembrando que essa refeição do meio-dia não pode ser também eu comer até ficar passando mal. Tá? Questão de bom senso. Agora que a gente já esclareceu tudo sobre o jejum, vamos falar agora mais sobre a abstinência. Vejam só. Como fazer abstinência? Citando Santo Tomás de Aquino novamente. O jejum foi instituído pela igreja com a finalidade de frear as concupiscências da carne, que considera os prazeres do tato relacionados à comida e ao sexo. Portanto, a igreja proibiu aos que jejuam os alimentos que dão mais prazer ao paladar, além de serem incentivo à luxúria. Tais são as carnes dos animais que tomam seu descanso na terra e os seus derivados, como o leite e os ovos das aves. Essa é uma citação antiga de Santo Tomás de Aquino. Vamos ver o que a igreja fala atualmente sobre isso. Vamos lá. Para eu fazer abstinência, eu tenho que procurar evitar carnes de animais terrestres e de sangue quente, como bois, ovelhas, aves, etc. Eu posso consumir derivados de animais, como ovos, queijos, leite, etc. Sim, atualmente sim. No passado era muito mais restritivo. O que eu coloco no lugar da carne? Consumir apenas peixes e frutos do mar. Vou explicar depois o motivo. Lembrando o seguinte, não adianta eu dizer o seguinte, tudo bem, então eu não vou comer carne, não vou comer ovelha, tal, mas aí eu vou pegar uma peixada, uma lagosta, eu vou naquele hotel, naquele restaurante caro, vou detonar. Fugiu completamente do sentido da penitência. Fugiu completamente. A abstinência deve ser acompanhada de um espírito de penitência, oração e adoração a Deus, senão ela não tem sentido. Perde, como o jejum também, ela perde completamente o sentido. É melhor nem fazer. Assim como o jejum, deve ser feito de maneira a não transparecer o incômodo das outras pessoas. Jesus orientou para a gente, na verdade de São Mateus, que a gente não mostrasse para as pessoas que a gente está aqui, eu estou fazendo jejum, eu estou sofrendo, coitadinho que eu sou, olha como ele é piedoso, não sei o que. Não, isso vale para qualquer prática espiritual. Vale para a abstinência também. Tá, já tudo bem, tá, mas você falou, explicou a questão do jejum, a questão da abstinência e tal, mas por que frutos do mar? Citando a Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino mais uma vez, ao instituir o jejum, a igreja seguiu as disposições mais comuns. De modo geral, a carne é mais apreciada que o peixe, embora para alguns ocorra o oposto.
Geralmente a carne dá mais prazer e satisfação. Tá? A carne é um alimento mais caro, é um alimento mais requintado, é o alimento, sobretudo na Idade Média, que era considerado o alimento dos ricos, né? A oferta de carne era muito menor do que a oferta de peixe, que o cara vai lá, pega lá, bota uma varinha lá e puxa o peixe e vai comer em casa. Então, comer peixe já era um sinal de que eu estava abrindo mão do melhor. Eu estava comendo um alimento que não era tão saboroso, não era tão requintado. Isso já era uma penitência. Mas tem outros motivos. A carne, ela dá uma sensação de saciedade mais longa. A carne é um alimento de digestão lenta. Então, eu vou almoçar, eu como um tremendo de um bife, eu demoro mais tempo para ter uma nova refeição. Eu tenho saciedade por mais tempo. Quando eu como peixe, os frutos do mar, no caso, a digestão é muito mais rápida. Então, o meu intervalo entre uma refeição e outra acaba sendo menor e eu tenho um incômodo maior. Você que já passou por situações em que você comeu só peixe por algum motivo e tal, você sente vontade de comer carne. Sente aquela vontade. Então, o peixe ele acaba sendo apenas uma forma de você nutrir o seu corpo, mas ao mesmo tempo você gerar um pequeno incômodo de fome. Tá? Jerry, o que acontece quando eu tenho uma pessoa que de repente não come carne? Fulano já não, com esse gente já não come carne, ele não estou falando nem um vegano, ele não come carne, ou ele não se gosta mais de comer peixe mal. Então essa pessoa ela tem que cumprir a penitência da igreja, que não vai estar, nesse caso não vai estar sendo nenhum esforço para ela, então ela perde o sentido de penitência, mas ela deve cumprir. Tá? Mas ela deve acrescentar algum outro tipo de penitência, algo que a incomode. Vejam pessoal, não adianta eu chegar, por exemplo, eu não bebo cerveja, eu odeio cerveja. E eu chego, por exemplo, a fazer penitência e digo assim, eu não vou tomar cerveja. Isso não é esforço nenhum para mim. Tem que ser algo que eu goste. Então se tem alguém que considera, já não gosto de carne, como só peixe, essa pessoa vai ter que colocar alguma penitência a mais naquilo ali. Escolher algo que ela goste e colocar. Nem só, eu não vou mexer em celular hoje, eu não vou ver rede social hoje, eu não vou ver tal filme hoje, eu não vou comer chocolate doce. Senão perde-se o sentido. E como eu falei, o peixe no passado era um alimento para os pobres, era um alimento mais barato, e a carne é um alimento mais caro. Bom pessoal, você pode se perguntar o seguinte, tudo bem, mas você está falando da palavra carne, mas como brasileiro eu aprendi que peixe também é carne. Peixe também é carne, e aí? Vejam só, essa informação que eu vou passar para vocês agora, eu pesquisei bastante, eu encontrei um artigo, mas eu não sei falar latim e não consegui tirar essa dúvida, mas era bastante interessante e faz todo o sentido. Nos documentos da igreja, que são escritos em latim, a palavra carnes, em latim, ela não teria o mesmo significado que há em português. A palavra carnes se referia a animais de sangue quente, tá? Mas o boi, a ovelha, tal. Enquanto em português a palavra carne ela está associada a todo tipo de tecido animal utilizado para alimentação. Então gera um pouco essa confusão. Faz todo sentido isso daqui. Então quando a gente fala, o peixe não é carne, tem que tentar explicar muito claro. Animais de sangue quente, animais terrestres. Existem divergências sobre a questão se você pode tomar uma sopa de carne, que não tenha pedaço de carne, claro. Se existe algum tipo de fruto do mar que você não pode comer. Existem certas discussões sobre isso. Qual o conselho que eu dou a você que está vendo esse vídeo? Vejam só. Há necessidade de nós católicos, para combatermos o relativismo que hoje impera na sociedade, para combater essa decadência que a gente está vendo hoje, dentro da igreja, que estão relativizando tudo. Existe uma mentalidade progressista de querer deixar, isso é passado, isso não tem mais sentido. Tudo, uma forma de você combater isso dentro da igreja é você se tornando mais católico. É você começar a resgatar aquilo que dava certo no passado e trazer de volta para cá. Por mais que você seja criticado, por mais que você seja chamado de atrasado, há essa necessidade. Então a igreja passou praticamente 2000 anos fazendo jejum e abstinência. Quantos santos fizeram isso? Quantos santos da igreja fizeram isso? Quantos santos se santificaram com essas práticas? Por que eu tenho que achar que agora eu vou abrir mão delas e vou ficar melhor do que eles? Não há o menor sentido. Então, devemos voltar a fazer jejum sempre que a gente vê a necessidade
não só quando a igreja manda, mas obrigatoriamente na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Isso não pode ser mudado por nenhum bispo, por nenhuma conferência episcopal. E nas sextas-feiras sempre fazer abstinência de carne, a não ser que haja uma solenidade. No Brasil, a CNBB permite que se comute essa penitência em outras formas de piedade e penitência. Meu conselho, faça abstinência nas sextas-feiras. Faça outras obras de caridade sim, mas faça abstinência de carne. Quando chegar sexta-feira, você vai dizer, poxa, hoje é o dia da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Vira como se fosse um marco, um divisor de águas durante a semana. Hoje vive num mundo que vive passando a semana toda como se Deus não existisse. Então vira um marco pra gente. Então o meu conselho é esse, faça sua abstinência de carne todas as sextas-feiras, a não ser que não haja solenidade, continue fazendo jejum, continue fazendo abstinência nos dias que a igreja manda fazer isso, e sobretudo fazer outras práticas de piedade. Outra coisa que eu queria falar, pessoal, é o seguinte, tá, Jair, veja só, eu sou vegano, como é que ficam os veganos dessa história? Porque o vegano ele não come carne, e o vegano ele não come peixe, ele só come frutos e verduras. Então ele não vai ter nenhum tipo de esforço para fazer, não vai ser abstinência. Realmente, é uma pessoa que se abster de carne e de peixe não é nenhum esforço para ele. Tá? E a vez de ovo, de leite, já abre mão de tudo isso. Nesse caso, pessoal, o que eu digo a vocês? Se você é vegano e está vendo esse vídeo, busque fazer outro tipo de renúncia nesse dia. Abra mão das coisas que você gosta, tá? Algum alimento que você gosta, tá? Rede social, TV, filmes, doce, carboidrato, algum tipo de bebida, exceto água. Outra coisa, um detalhe que eu queria colocar, não existe jejum de água, tá? Isso não pode acontecer, você bota em risco a sua saúde, foge completamente do sentido do jejum, tá? E o vegano deve fazer dessa forma. Isso vale para todo mundo também. Se você de repente não faço questão de comer carne ou peixe e tal, coloque algum tipo de obra de penitência. E lembrando, não é uma regra vazia, é algo que a igreja trouxe lá do Antigo Testamento a penitência, a prática do jejum, e acrescentou também a abstinência de carne em alguns dias, seguindo o Espírito Santo que atua dentro da igreja. E através da sua autoridade apostólica que ela recebeu do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, eu espero ter colaborado com você para você entender melhor a prática do jejum, a prática da abstinência. Não caia nesse erro de seguir a tendência do mundo de querer criar uma religião meramente de foro íntimo, onde você não tem satisfação para dar a ninguém, onde o que vale é você e Deus. Isso é uma coisa muito perigosa. Se você é católico, você precisa obedecer à igreja. E eu mostrei para você que tanto a penitência, o jejum e a abstinência não são regras vazias criadas pela igreja, mas elas foram criadas justamente para ajudar você a se aproximar de Deus e a lutar contra o pecado. Aquele que não faz nenhum tipo de sacrifício, aquele que quer viver uma religião meramente individualista com Deus, ele vai cair no pecado e ele não vai perceber. Amém? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vejo você no próximo vídeo. Outra coisa, a gente está presente em redes sociais alternativas, como você está vendo aí. Peço o seu apoio, porque nós estamos no Facebook, no Instagram e aqui no YouTube, mas nós não sabemos até quando a censura vai nos permitir continuar fazendo o nosso trabalho de evangelização. As coisas estão ficando cada vez piores, então a gente criou 3 torres de esconderijo para você nos procurar. Os vídeos no COS TV, eu vou deixar no comentário geral aí do vídeo para você ver, no Gathering e no Truth Social. Por favor, eu lhe peço, se inscreva nessas redes. Se inscreva, porque se amanhã você vê que nossas redes foram derrubadas, a gente vai estar lá esperando por você. Até quando Deus quiser. Amém? Então louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.